Olá, 3 maiores desafios da liderança é o tema que eu escolhi hoje. Vamos ver quais são esses 3 desafios e como agir, como superá-los, que tipo de ferramentas e técnicas a gente pode usar, que métodos a gente pode usar para superar esses 3 desafios. Vou dizer rapidamente quais são. Presta atenção, já está prestando atenção? 1, a comunicação. 2, a tomada de decisão. E 3, motivação e engajamento. Então eu vou entrar mais em detalhes, lógico, a partir de agora. Me conta somente de onde você é, qual é o seu nome, de onde você está assistindo essa live. E clica já no aviãozinho para encaminhar esse vídeo para mais pessoas. E liderança, gente, só quero esclarecer, não se trata apenas de um cargo dentro de uma empresa. Eu já falei isso, tá, nos meus stories, no meu feed, se você me acompanha. Se você não me segue, começa a me seguir agora. Se você quer saber mais sobre liderança, sobre comunicação não violenta, eu desenvolvo líderes há mais de 12 anos, 13 anos. Sou Marie Bendelac, eu sou francesa, eu moro no Rio. Oi, Gus Sampaio, do Rio também. Tem mais gente aqui do Rio. Tem o Willy, de Monte Sião, Minas Gerais. De onde você é? Goiânia, Vilma. Então eu desenvolvo líderes há 13 anos, principalmente na área de relacionamentos, da comunicação, mas também através do coaching, trabalhando diversos temas, a gestão do tempo, das prioridades, as tomadas de decisão, alcançar metas de uma forma mais rápida, mais estratégica, lidar com pessoas difíceis. Me especializei nos últimos 3 anos no transtorno de personalidade narcisista e também antissocial, os psicopatas. São 12% de psicopatas líderes, para você ter uma ideia. Então, eu tenho uma gama bem ampla de temas que eu trabalho com executivos, com líderes e também com pessoas que estão empreendendo, né? Alguns clientes meus são pessoas que estão empreendendo ou que gostariam de empreender. Então, se você está infeliz no seu trabalho hoje, se você trabalha numa grande empresa, por exemplo, ou qualquer empresa, e você tem vontade de fazer uma transição de carreira, eu posso te ajudar também, tá bom? Então, vamos lá. Esses 3 desafios da liderança, eu vou até fixar o tema aqui, para facilitar para quem entrar. 3 maiores desafios da liderança. Você é um líder ou você se considera líder? Coloca para mim no chat agora, nos comentários, para saber aqui quem se considera líder e quem tem interesse em desenvolver suas habilidades de liderança, né? Se você empreende, você precisa muito da liderança. Se você trabalha no mundo corporativo, você vai precisar também muito de atitude e mindset de liderança. E eu acredito que todos nós, de alguma forma, somos líderes, potencialmente, né? E a liderança não é algo que você tem que ter nascido com esse dom e acabou ali. Não, é algo que pode ser desenvolvido, tá? Então, é óbvio que algumas pessoas são líderes natos, né? Sabe aquela pessoa que nasceu líder já. A pessoa tem essa habilidade e tá tudo bem, tá ótimo, maravilha, né? Mas tem pessoas que não nasceram tanto com isso, mas que podem treinar essas habilidades, que podem desenvolver. Basta você estudar, basta você ter um mentor, um coach, alguém que possa te guiar para você desenvolver um novo mindset e novos comportamentos. Por que você precisa de um profissional para isso? Porque você vai precisar colocar para fora, você vai precisar falar, perceber suas crenças, perceber uma série de coisas que estão no inconsciente. E um coach, um mentor, ele tem as ferramentas para trazer essas coisas que estão no inconsciente para trazer para o consciente. Tá? Então coloca para mim se você ocupa uma posição de liderança ou se você se considera líder. E a gente vai começar então a falar um pouco mais sobre esses 3 desafios, que são a comunicação clara e assertiva, né? Esse é um dos, acho que é o primeiro maior desafio. Eu vejo que todas as empresas
falam para mim que o maior desafio geralmente é a questão da comunicação nas equipes, né? Então, comunicação clara e assertiva, inclusive a questão de dar feedback, né? Então, eu vou começar a falar sobre isso, justamente por ser uma das referências no Brasil em comunicação não violenta. Eu vi o quanto que a comunicação é importante para o trabalho, porque tudo começa com nossos relacionamentos, né? Inclusive o seu relacionamento com você mesmo. O quanto que você se autocritica, o quanto que você consegue se relacionar com você de forma saudável, conhecendo as suas necessidades. Isso ajuda a tomar as decisões, que é o segundo maior desafio, né? Então, o primeiro desafio é a comunicação clara e assertiva. Então, as pessoas geralmente passam muito de um extremo para o outro. Ou engolem sapos, ou viram um vulcão, né? E eu era muito assim. De ficar engolindo muitos sapos. Eu tinha a síndrome da boazinha. E, gente, eu vou dizer para vocês, eu tenho essa tendência. A minha personalidade é uma personalidade empática. Então, se você também tem uma personalidade empática, você nunca vai ser uma pessoa malvada, né? Com essa maldade, com perversão, que nem algumas pessoas têm. Você vai ter a tendência a sempre colocar os outros, talvez, antes de você, as necessidades dos outros antes das suas, né? Você tem consideração pelo outro, pelo sofrimento do outro, às vezes mais do que o seu próprio. Isso faz com que pode dificultar os relacionamentos. Isso pode, assim, se você tem medo, por exemplo, de machucar alguém, isso pode fazer com que você tenha dificuldade em dar feedback. Por exemplo, eu estou acompanhando agora um CEO, né, em coaching executivo individual, e ele deixou um problema crescer, uma tensão crescer com o diretor dele, o diretor financeiro, porque, na verdade, eles discordavam, né, eles tinham opiniões diferentes, divergentes em relação a uma tomada de decisão, que também é o segundo desafio que a gente vai falar. E com isso, na verdade, o CEO, ele deixava de falar para o diretor, que ele percebia que não estava concordando, mas ele não estava se posicionando. Por quê? Ele tinha medo de ser agressivo, né? Medo, quando a gente discorda, é sempre um pouco mais delicado do que a gente concordar, né? Concorda? Concorda ou discorda? Você tem direito de discordar aqui. Oi, Jamile, tudo bom? Então, quando a gente começa a ter opiniões divergentes numa empresa, isso gera conflitos. E o conflito, se a gente não souber como lidar com ele de forma saudável, ele se torna um pesadelo, um inferno, a origem de muitas tensões, né? Então a gente precisa da comunicação, uma comunicação clara, assertiva, ou seja, nem agressiva, nem submissa, para se posicionar e para poder dialogar, negociar, até chegar a um consenso. E nem sempre você vai chegar a um consenso. E quando você não chega a um consenso, o que acontece? O líder, a líder, normalmente tem a última palavra. E você, como líder, você precisa ter a coragem de assumir essa postura, de assumir essa posição, de assumir que a decisão vai ser sua. E às vezes não é fácil, porque algumas pessoas, e eu tinha essa tendência, talvez eu tenho ainda, eu tenho que gerenciar, muitas pessoas que têm a síndrome da boazinha, quer agradar sempre, quer chegar a um consenso sempre, porque a pessoa que tem síndrome da boazinha, ela odeia os conflitos. Odeia, ela foge de conflitos a qualquer custo. Então a comunicação não violenta ajuda a você se colocar, você se posicionar e gerenciar os conflitos de uma forma construtiva. E como é que é isso, Marie? Então, eu ensino isso no meu método, inclusive na mentoria, que tem as inscrições abertas ainda por pouco tempo, né? Eu vou acompanhar um grupo
de líderes, empresários, empreendedores, executivos durante 2 meses para trabalhar esse sistema da liderança. Vai ser um programa de desenvolvimento de habilidade de liderança durante 2 meses, 8 encontros. E eu vou passar o meu método, vou entregar meu método para quem estiver nesse grupo, nesse programa. O método se chama Método Conecta. Vou pegar aqui. Eu não sei se você já ouviu falar. Tá vendo aqui? O Método Conecta é um método que eu desenvolvi em 2019, depois de 10 anos, já mais de 10 anos mergulhando na comunicação não violenta, né? Muitos anos transmitindo os conceitos da comunicação não violenta. E eu percebi que tinha que ter algo assim, um passo a passo que seja um pouco diferente daqueles 4 componentes da comunicação não violenta que todo mundo conhece. Se você não conhece, não tem importância. O que importa, sim, Paula, eu dou curso, tá? Inclusive vai ter a mentoria, isso que eu tô falando agora. É um programa, na verdade, de desenvolvimento de liderança, né? Para pessoas físicas que querem se inscrever fora da empresa. Então, o Método Conecta, eu te ensino a você iniciar uma conversa difícil, porque esse é o mais difícil, é você começar a conversa. Então, muitas vezes as pessoas não vão falar, não se posicionam, não vão dar feedback, não vão discordar porque não sabem como se posicionar. Através do Método Conecta, você pode perder o medo, você vai perder o medo de se posicionar. Por quê? Porque eu tô dando a chave. E a chave, a primeira chave está na primeira letra do método, que é um C, o C de curiosidade. O que significa isso? Mudar a sua forma de abordar as pessoas quando você discorda, quando você tem um conflito. Mudar a forma de chegar, de abordar quando você quer dar um feedback. Vou dar um exemplo aqui, tá? O que eu ensinei então para esse CEO que estava em discordância, em divergência de opinião com o CFO dele e que estava gerando uma tensão entre eles dois. Eu falei, bom, se você tem medo de agredir o outro, por que você não começa com perguntas? Então, a maior chave, gente, anotem isso, porque é chave de ouro. Isso mudou, assim, revolucionou toda a minha vida, todos os meus relacionamentos pessoais e profissionais. Começar com uma pergunta. Se a pessoa discorda, pergunta. No lugar de você começar a colocar a sua opinião diferente, pergunta. Olha, você está dizendo, então, que você acha que seria isso, a melhor opção, a melhor decisão para tomar. Me explica. Por que você pensa isso? Então, isso demanda um pouco mais de tempo. Você vai ter que investir tempo conversando com a pessoa, ouvindo a pessoa. E ouvir dá trabalho. Quer dizer, demanda mais energia do que falar. Sabia disso? Né? Para o cérebro, é muito mais cansativo você prestar atenção, ouvir a outra pessoa, do que sair falando. Então, todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. E ouvir é o segundo passo do método, que na verdade é um O, o Método Conecta, mas na logo é um coração, porque a gente lida também com as emoções. É um cérebro em forma de coração, né? Estou apaixonada por essa logo. Foi minha primeira agência em 2020 que fez. Eu sou muito grata. Amei. Então, depois de fazer uma pergunta, você vai ter que ouvir. E aí, posso te dizer uma coisa bem sincera? O mais difícil da comunicação, às vezes não é nem você encontrar as palavras certas. É você gerenciar a sua ansiedade. Fala aí pra mim. Faz sentido ou não? Sim ou não? É você gerenciar a ansiedade de falar, de você colocar seu ponto. Por quê? Tá numa correria. Todo mundo está numa correria.
Os líderes não têm tempo para nada. Estão sobrecarregados. Então, ficar fazendo perguntas e ouvir dá uma agonia. Ninguém consegue. Ninguém consegue sem ter essa consciência. Mas quando você percebe o quanto que isso muda totalmente o curso de uma conversa, de um conflito, de uma reunião, de um feedback, gente, você nunca mais vai querer fazer outra coisa. Por exemplo, ontem eu tive que dar um feedback difícil para alguém do meu time. Foram alguns erros, algumas falhas, algumas coisas que eu não gostei. E olha só, eu já estava pensando nessas coisas na minha cabeça, mas não pensando em dar o feedback para a pessoa ainda. Porque, sei lá, faz um pouco mais de um mês e meio. Então, assim, sabe? A tendência a tolerar o erro, tem gente que não tolera, que é totalmente tirano. Mas eu acho que a maioria das pessoas tem uma alta tolerância para o erro. Não que gosta ou que tolera o erro, é pela dificuldade de dar um feedback negativo. Então, na verdade, a pessoa não aguenta o erro, fica irritada, mas não dá feedback. Para quê? Para não gerar problema na relação, para não gerar tensão e conflito. E quando você guarda, quando você engole um sapo, no lugar de dar logo o feedback, o que acontece? Acontece exatamente o contrário do resultado que você quer. Você quer evitar um conflito, você quer evitar a tensão. Guardar o seu feedback por mais tempo só vai piorar a situação. Sabe por quê? Porque vai estar na sua cabeça aquele erro, aquela falha, aquela sua irritação, né? Aquela sua insatisfação. E aí o que acontece quando você guarda isso tudo para você? Não somente você não dá oportunidade para o outro de melhorar logo, de acertar a rota o mais cedo possível, você vai deixar a coisa, né, a pessoa errar, porque você não quer criar caso. Então não dá oportunidade para a pessoa melhorar logo, corrigir, acertar. E você começa a entrar sem perceber. Olha, presta muita atenção nisso e anota se você tiver um papel, caderno. Sem perceber, você já começa a entrar no papel de perseguidor, mentalmente. O que é isso, Marie? Papel de perseguidor. Não sei se você já ouviu falar do triângulo dramático de Karpman, que fala de 3 papéis: perseguidor, salvador, vítima. São papéis que todo mundo joga, que é um comum em todas as relações e principalmente os conflitos, as dinâmicas de conflitos. São dinâmicas não saudáveis. O que é atuar no papel de perseguidor mentalmente? É você já começar a criticar internamente a pessoa, você reclamar. Aí você passa de perseguidor, da crítica, para vítima, a pessoa que reclama, como se a pessoa não fosse competente. Pô, mas a pessoa não faz isso. Ai, não aguento mais. Poxa, eu deveria ter feito isso. Aí você fica na crítica e na reclamação. 2 coisas péssimas que geram uma energia negativa em você e no outro, porque isso chega no outro de alguma forma. Você acha que não. Você acha que não falando, isso não chega no outro. E a relação fica boa. Não fica. Então, quando eu percebi que eu queria dar o feedback negativo para a pessoa e eu estava com uma tendência de guardar, falei, não vou falar, vou esperar um pouco para ver se melhora. Aí eu pensei, mas peraí, como é que vai melhorar se eu não falo? Se eu não falar, como é que a pessoa vai ter oportunidade de mudar a rota, de corrigir? Não tem como. Então eu falei, vou acessar o quê? Uma das minhas 24 forças, que você também tem, que é a coragem, a bravura. E o que eu fiz? Eu pedi simplesmente, então, uma reunião pra gente falar e para eu poder dar um feedback simples assim. Então a pessoa já vem preparada. E aí qual que seria, isso presta atenção porque eu tô te dando a chave de ouro, que é o início do método Conecta, para você já mudar totalmente o curso de qualquer conversa. É no início que você faz a diferença e depois essa outra chave aqui. Tudo é importante, lógico. Eu vou ensinar isso na mentoria.
Mas se você começa torto, já era. É difícil depois. Então, começar com uma pergunta, com uma escuta empática, isso vai fazer toda a diferença. Então, dar feedback, prestar atenção. O erro que a maioria das pessoas comete, a maioria dos líderes cometem, na hora de dar feedback, é por causa do dar feedback. Então, a pessoa acha que ela tem que falar. Ah, fulano, aconteceu isso, né? A pessoa sai logo falando dos erros da pessoa. Isto é o maior erro. Por quê? Porque isso já, por mais que você coloque de uma forma educada, é uma coisa que vai agredir o outro de uma certa forma. Por quê? Porque todo mundo gosta de agradar o outro. Então, se você não está sendo agradado, se você não está sendo insatisfeito, é algo que vai incomodar o outro. E incomodar tá tudo bem, quer dizer, a gente tem que lidar com o incômodo às vezes. Mas tem formas de fazer isso que podem ser muito mais construtivas. Qual é essa forma? Então, começar com uma pergunta. O que eu falei para a pessoa? Primeiro, eu queria ouvir. Demonstrei interesse genuíno em saber como é que a pessoa estava. E como é que ela estava se sentindo no projeto. A gente tem um projeto em comum. Então, primeiro, eu demonstro interesse genuíno na pessoa. A curiosidade, né? Você tenta conectar primeiro. Se você quer dar um feedback para alguém e criar uma boa relação de confiança, você tem que gerar conexão. É através da qualidade da conexão que você vai ter a qualidade da relação. Uma coisa para você lembrar. Se você não tiver conexão no seu celular, você consegue se comunicar, você consegue ouvir o outro e se fazer ouvir e compreender? Não. Então, sem conexão, não há diálogo construtivo, não há relação de confiança. Você precisa gerar conexão. E como é que você gera conexão? Com interesse genuíno, com curiosidade, com empatia, com escuta. Todo mundo precisa ser ouvido e compreendido. Então, se você é um líder, o que você tem que fazer? Dar exemplo. Ou você vai esperar sempre que o outro faça o certo primeiro. Ou você vai assumir essa responsabilidade para você. E você vai dizer, eu vou ser exemplo e eu vou mostrar que eu vou ouvir primeiro. Eu vou ouvir primeiro. Então, como líder, lembro do método Connect e eu começo ouvindo. Então, perguntei para a pessoa como é que você está, como é que você está se sentindo no projeto, como é que você está vendo as coisas. Então, ouvir primeiro. E ouvir a pessoa não é só porque tem que, pelo método. Não, você tem que fazer de forma genuína. E quando você vai começar a ouvir, você vai ver, nossa, que riqueza. Porque a pessoa me dizendo como ela se sente, ela já me passa várias informações sobre o momento dela, sobre como ela vê as coisas. E a partir disso eu vou ter mais facilidade para dar o gancho, para pegar o gancho para falar do feedback. Então, quando a pessoa me falou como ela se sentia no projeto e tudo mais, como é que ela estava vivendo, né? Então, a gente está passando por desafios, né? Coisas estão indo bem e outras estão sendo desafiadoras. E eu queria saber como é que essa pessoa enfrenta esses desafios. Se ela está desanimada, se ela continua motivada, diz que não, né? Ainda acredita pelos desafios, tudo mais, não tem problema não, é normal. Então, eu preciso saber como é que está a pessoa naquele momento. E aí eu falei, perfeito, então... aí ele falou assim, então você queria me dar um feedback? Eu falei, sim. Então ele mesmo, né, a pessoa mesma pediu para eu dar. Então quando você já vai preparado e você ouve primeiro, a pessoa ela já se abre para receber esse feedback, né? E você pode também perguntar, tá, então agora eu posso te dar aquele feedback que eu queria te falar? E a pessoa, quando ela diz sim, ela já se abre. Se você dá logo o feedback sem perguntar se a pessoa está disposta a te ouvir, você tem um risco de surpreender e quebrar essa conexão de qualidade, essa confiança. Faz sentido o que eu estou falando? Paula, a gente vai se falar, tá? Que você está perguntando se eu dou cursos. Tem muitas possibilidades para ajudar a desenvolver liderança. Você tem vontade de fazer curso sobre narcisistas? Eu tenho um checkmate. Eu vou te falar. E esse checkmate
ele vai estar ele tá disponível online, gravado, e tem um curso Lobos em Pele de Cordeiro, que está de bônus na mentoria, nesse programa para líderes, que eu vou acompanhar durante 2 meses ao vivo, tá? Tem alguém que fala, mas não quero coisa gravada. Não, mas vai ser ao vivo comigo e tem cursos gravados de bônus para quem quiser. Se não quiser assistir, não faz, entendeu? E aí, quando eu dei o feedback, foi muito mais fácil. E eu fiz até de uma forma, assim, eu tive mais tempo para preparar a maneira como eu ia colocar, né? Então, assim, eu joguei o ponto valorizando a pessoa, responsabilizando a pessoa, para ela assumir essa liderança, essa força também, né? Que ela precisava. Então, eu não joguei uma crítica. Eu disse, olha, tá realmente na hora de você assumir essa liderança, né? E é engraçado porque sempre que você fala para o outro, você vai ver que muitas vezes você tem um espelho na sua frente. Eu também tenho um desafio da liderança. Isso é um desafio diário para mim. Isso é um desafio diário para mim, a liderança. E para mulheres, principalmente, que a gente não pode fingir que isso não está existindo, que isso acabou, ainda a gente vive numa sociedade machista. Ontem eu tive o caso, eu acompanho uma diretora de uma multinacional que teve que tomar uma decisão, que é o segundo, vamos pular, né, da comunicação, que eu já dei algumas dicas, vamos para agora para o segundo ponto, que é o segundo maior desafio da liderança, que é tomar decisão. Deixa eu só ver aqui. Oi, Gabriel, tudo bem? Deixa eu só ver os comentários antes de passar para o próximo ponto, se tem alguma pergunta, tá? Time, quem está aqui, vê lá quem quer fazer curso para pegar o contato, né, o perfil. Mas assim, quem quiser fazer um curso comigo ou falar comigo, você pode digitar aqui a palavra líder nos comentários, tá? Líder, e você deve receber uma mensagem no seu direct. Líder ou mentoria. Eu acho que essas 2 palavras funcionam para você receber uma mensagem logo no direct, tá? Ou você pode mandar uma mensagem diretamente por lá. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas ou comentários. Pois é, Ariel, estão dizendo que a minha voz está mudando, né? Tem algum problema, eu não sei se é meu celular, se é o Instagram, eu acho que não é meu celular, porque uma amiga me disse que aconteceu com outra pessoa também. Parece que eu fico com voz de homem de repente, né? Louco, né? Esquece. Esquece. O Will tá dizendo que é do Instagram, esse bug. Tá. Então deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Mais comentários. Obrigada. Quem disse que eu sou linda, maravilhosa, eu aceito, agradeço. Tá. Ariel disse que tá fazendo sentido. Malu digitou a palavra líder. Perfeito, Malu. Então depois vê seu direct se funcionou. Javan. Tá. Então bora lá. Vamos continuar com o segundo ponto, que é o segundo maior desafio da liderança, que é a tomada de decisão. A tomada de decisão, o tempo todo a gente tem que tomar decisões. A gente tem que fazer escolhas conscientes. E o desafio justamente porque a gente tem ansiedade, estresse, correria. Então, tem que tomar decisões de forma ágil. Esse é o desafio. Decisões acertadas, né? Tomar a decisão certa de uma forma rápida. Então, se você não tiver uma ferramenta para isso, você pode ficar sofrendo a vida inteira. Então, o líder, ele precisa ter uma ferramenta de tomada de decisão. O que aconteceu, por exemplo, semana passada com essa diretora que eu estou acompanhando? Diretora de multinacional, lá em Petrópolis, né? A unidade é situada em Petrópolis, não sei se você acompanhou, então teve lá no Rio um estado de alerta máxima de chuvas e de alto risco, né? Então, frequentemente, no Brasil inteiro, mas então no Rio a gente tem chuvas fortes, que tem deslizamentos, tem enchentes, né? E faz muito estrago, coloca pessoas em risco de verdade,
na região principalmente da Serra, que é onde essa empresa está situada. E lá, essa diretora tinha que tomar a decisão de manter a rotina normal de trabalho naquele dia que estava previsto ter essa chuva grande, que era uma sexta-feira, ou deixar as pessoas em casa. E só que ela faz parte de um comitê de direção, ela não ia tomar essa decisão sozinha. E ela tem um CEO acima dela. E ela até tentou colocar a opinião dela. Ela foi ver o CEO lá e falou, olha, tem um alerta de chuva, que pode ser muito grave e tudo mais, eu acho que a gente tem que deixar as pessoas em casa. Aí o CEO falou assim, você está querendo me assustar? Então, você está querendo me assustar? É algo que já corta, né, o embalo da pessoa que estava querendo realmente alertar e tomar decisão, a princípio, de deixar as pessoas em casa. Então, a diretora já logo recuou com essa resposta do CEO. O CEO não levou a sério, dizendo, nossa, é sério? Você acha que tem? É um CEO que não está muito acostumado, né? É estrangeiro, não está muito acostumado com a região da Serra e com os riscos de chuvas, né? Não vem de outro lugar, enfim, não tem esse histórico que a gente tem. Eu já tenho trauma, né? Tem dias que tem essas previsões, às vezes eu cancelo compromissos presenciais desde que seja possível, né? Porque eu vi carros submersos, eu vi pessoas realmente ficando presas no carro com a chuva, a água subindo. Então é um trauma muito grande, né? Fiquei já 3, 4 horas numa mesma rua parado, a água subindo no carro. Então, mas a pessoa que não tem essas informações, ela minimiza o risco. E o que aconteceu? Eles tinham 2 a 3 dias para tomar a decisão. Ela foi antecipando. Então, o primeiro foi o CEO que minimizou. Ela, no fundo, também minimizava um pouquinho. Ela queria meio que a aprovação dos outros para tomar a decisão. Isso foi um dos erros dela, que ela admitiu. E ela foi compartilhar a decisão dela, assim, acho que no dia ou na véspera, ela chegou, ela falou, não, realmente tem que deixar as pessoas em casa. O risco é muito grande, né? E ela foi lá compartilhar a ideia com um colega diretor, que ela falou, olha, eu acho que a gente tem que tomar essa decisão, blá, blá, blá. Ele falou, que isso? Isso não é... Você está exagerando, não é tão grave assim. Ou seja, não deu importância também, bola para a opinião dela. Isso, assim, na forma como ele se colocou, eu não vou falar exatamente aqui, mas a forma como ele se colocou mostrou que ele não respeita ela. Como líder, como mulher, né? É um par. Mas tem essa coisa da ascendência do líder homem. A forma como ele colocou, ele não teve uma atitude respeitosa em relação à decisão, à opinião que ela estava colocando. Agora, ela poderia se afirmar mais e fazer valer a opinião dela? Sim. Ou seja, uma responsabilidade compartilhada. A mulher tem que saber como se afirmar, quando o sistema justamente não ajuda. Quando eu falo de sistema, é a cultura, é um sistema machista, uma cultura machista, onde nas posições de diretoria, hoje sim, eu vejo claramente 90 ou às vezes 95% de homens. Então a gente tem que lidar com essa realidade. A mulher que não souber se afirmar como líder, ela vai sofrer bastante. Muito, na verdade. Que ela não vai ser ouvida, ela não vai ser ouvida. A líder mulher que não sabe se afirmar não vai ser ouvida, não vai ser compreendida, não vai ser respeitada e não vai crescer, porque quem consegue se afirmar é que gera mais segurança para a liderança e que tende a crescer. Então, saber se afirmar, saber se fazer ouvir e compreender através da comunicação é fundamental. Saber tomar uma decisão e persuadir os seus pares e até o seu CEO que essa é a decisão certa, que às vezes tem que ter a coragem. Se o CEO não enxergar um risco que você enxerga, que eu perguntei para ela, se você tivesse certeza que ia colocar a vida de um funcionário em risco, essa chuva,
O que você faria de diferente? Não, realmente, eu argumentaria, né? Pegaria fatos, dados e apresentaria. Por que não fez? Entendeu? Então, saber se afirmar como mulher líder é importante também. E não é fácil. Eu não estou achando fácil. Estou dizendo isso, não é porque está sendo fácil para mim, não. É um desafio diário. É um desafio diário. Porque é uma coisa que se instala, essa coisa de não respeitar a liderança feminina, é uma coisa que se instala de uma maneira totalmente silenciosa e como se tudo fosse, como se fosse normal. Então a pessoa, a mulher, se acomoda nesse lugar de não criar conflito, de não contrapor, de não discordar, de não bater na mesa para fazer valer o ponto, para argumentar, para persuadir, entendeu? É uma coisa muito comum, por ter um pouco dessa síndrome da boazinha, que é que tem que ser aceita e querida por todos, que tem que ter a aprovação de todos, que tem então que agradar a todos. E quando você discorda, você não agrada. Então é um conflito permanente entre você e seus objetivos e sua necessidade de ser uma líder respeitada, né? Então os homens estão sendo os homens, estão sendo eles. As mulheres que precisam se conscientizar e buscar ferramentas para se desenvolver e se afirmar. Os homens precisam evoluir na sua consciência e nas suas atitudes? Com certeza. Com certeza. E eu estou trabalhando isso também. Toda vez que eu dou um treinamento numa empresa de comunicação não violenta, um treinamento com o método Conecta, eu trabalho essa consciência, eu trabalho a relação, a empatia de ambos os lados, homens e mulheres. Sim, Luciana, esse é um desafio pessoal e profissional. E lembra que a gente está aqui para quê? No fundo. Para se divertir na vida, né? Mas para evoluir espiritualmente. Os desafios, no fundo, são maravilhosos. O que é difícil vem aqui para te fazer crescer. Então, eu estou tendo desafio agora, falando sobre liderança, eu estou tendo super desafios como líder. Que eu vou ter que fazer aceitar a minha liderança. Porque quando você trabalha com outro líder, pode ter esse conflito de egos, né, de saber quem. Não dá para ter dois comandantes no barco, gente. Não dá para ter dois comandantes no barco. Mas quando você tem numa posição, você tem dois líderes na mesma posição, mais do que nunca você vai precisar dessa ferramenta de diálogo. Porque tem uma igualdade de poder. E aí vai ter que dialogar, né? Não é... Ninguém pode ter a última palavra e dizer, não, vai ser do meu jeito, vai ser assim. A menos que seja da sua área, assim, tipo uma decisão financeira. Compete a você se você é diretora financeira. Então, os seus pares diretores, eles podem até se pronunciar, ter opinião e tudo mais. Lógico, você vai ter que ouvir. Mas, eventualmente, em caso de discordância, você assumir a liderança e dizer, olha, dentro da minha expertise, é minha responsabilidade. Então, o risco é meu. E quem você vai ter que convencer é, sobretudo, o CEO, porque a liderança de cima é que vai carregar essa responsabilidade das suas decisões. Não é só você. É sempre quem tem mais alto, quem está mais alto na liderança, que acaba pagando o preço das decisões, e se elas forem erradas, então preço caro, né? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Então, Ilza Dolores dizendo muito bom. Então a gente está no segundo ponto, para quem entrou agora, que é o segundo desafio da liderança, que é a tomada de decisão ágil. E para isso, então, eu vou entregar uma ferramenta lá no programa de desenvolvimento de líderes. Esses líderes, um grupo seleto de líderes que eu vou acompanhar durante 2 meses ao vivo a partir do mês de abril. E as inscrições estão abertas. Se você quiser saber a respeito, para quem chegou agora, digita a palavra líder e depois você vê as suas mensagens no seu direct, tá? Você vai receber uma mensagem automática, mas meu time está vendo as mensagens, eu estou vendo algumas, respondendo algumas, às vezes sou eu que respondo, às vezes é Cássia da minha equipe.
Mas fale comigo, não fique com dúvidas, tá? Falem comigo, com a minha equipe, que a gente tira todas as suas dúvidas. Então, essa tomada de decisão ágil, você vai ter que entender o quê? 4 coisas. Por isso eu tenho uma matriz e não adianta você só saber, é colocar em prática, né? Então, é uma das coisas que eu faço, inclusive nas minhas sessões individuais com os executivos. Mas lá a gente vai fazer em grupo. Para você tomar decisão, a gente vai usar essa ferramenta, então vai ser algo bem prático. É ganhos e perdas. Você tem que tomar decisão. Por exemplo, essa diretora teria que tomar decisão se deixava os funcionários em casa por causa das chuvas fortes, do risco, do alto risco, ou se mantinha a rotina de trabalho normal no escritório. Ela poderia fazer um ganhos e perdas rápido. Qual ganho se a gente mantiver as pessoas no escritório? Qual as perdas potenciais? Né? É tudo potencial. A gente está mapeando o possível, o que é possível acontecer. Quais as perdas potenciais? O que você pode perder se você mantiver as pessoas no trabalho e tiver uma chuva de verdade forte como já teve no passado? Pode perder a vida de alguém. Se ela tivesse colocado no papel, perceber que podia perder a vida de uma pessoa, nem que seja de uma pessoa. Se mantivesse, se assumisse esse risco de mandar as pessoas no trabalho, você acha que ela não teria argumentado para convencer o CEO e os outros diretores que tinha que manter as pessoas no escritório? O que aconteceu, né? Afinal, todo mundo minimizou, eles deixaram as pessoas irem trabalhar, pediram, os funcionários ficaram revoltados, se queixaram e, de fato, tiveram chuvas muito fortes que poderiam ter colocado a vida de alguém em risco. Então, ganhos e perdas. O que você ganha se fizer isso? O que você pode perder se você fizer isso? E o que você ganha se você não fizer? Se você ganha, se você não deixar as pessoas virem no trabalho, você ia ganhar paz de espírito, tranquilidade, confiança das pessoas, paz de espírito também das pessoas, reconhecimento, né, gratidão, uma série de coisas. Então, o que você ganha se fizer, o que você perde se fizer, o que você ganha se você não fizer e o que você perde se você não fizer. O que você ia perder, o que ela ia perder se deixasse as pessoas em casa no trabalho. Hoje, com o trabalho online, nada, pouca coisa. É melhor presencial? Ok, mas você percebe a perda se deixar as pessoas em casa, que eventualmente uma pequena perda de produtividade ou, né, a perda de estar juntos presencialmente, comparando com a perda possível de uma vida humana. Teria dúvida em relação à decisão a ser tomada? Gente, então assim, essa ferramenta, ela parece boba, mas ela é extremamente potente. Então eu vou te dar essa ferramenta lá no programa de desenvolvimento de líderes em abril. Se você se inscrever, lógico, né? Então você pode receber as informações no seu direct, falando comigo. O ideal é você falar comigo, com alguém da minha equipe, que a gente está, inclusive, atualizando as informações sobre o programa, né? Eu estou ainda aprimorando algumas coisas que eu queria fazer. E para concluir, porque a gente está quase 1 hora de live agora, o terceiro desafio, a motivação e o engajamento das pessoas. Cara, isso é também um mega desafio. É ou não é? Quem sente essa dificuldade aqui de motivar e engajar o time, coloque para mim. Escreve eu, se você percebe esse desafio de motivar e engajar a sua equipe, de fazer com que as pessoas façam por você, né? Coloque para mim, escreve eu, se você se vê nesse desafio de motivar e engajar a equipe. Não é fácil, né? Sem ser agressivo. Qual a forma de você abordar? E a gente sabe, então é uma das coisas que a gente vai ver lá no programa de liderança, a partir de abril, é a questão da confiança. A gente sabe que o maior elemento
O elemento que tem maior correlação com o engajamento das pessoas nas empresas não é a remuneração, não é reconhecimento, é a confiança na relação, a confiança no líder. Então o líder precisa gerar confiança. E se um líder não confia em si, não confia nas suas próprias decisões, não confia na sua visão, ele não vai gerar confiança nos outros. Então, no fundo, a gente volta a se desenvolver. Se eu quero gerar confiança, eu preciso ter autoconfiança. E muitos líderes não têm essa autoconfiança, estão inseguros, por mais que estejam em posições de diretoria. Eu já vi muitas vezes. Eu vejo muitas pessoas inseguras em posição de diretoria, até como CEO. A gente acha que não, né? Tem aquele mito em torno do líder, que a pessoa sempre tem que se mostrar forte. Mas bate a insegurança na hora de tomar decisões importantes e assumir toda a responsabilidade, né? De certa forma. Então, o que a gente vai ter para motivação e engajamento? Se a gente tem que gerar confiança, como é que a gente gera confiança? Gerando conexão empática, genuína na relação. E por isso, você vai receber o método Conecta, lá no programa de desenvolvimento de líderes, tá? Através desse método é que você vai poder aumentar o engajamento do seu time. Inclusive, a diretora que eu estou acompanhando agora, né, de multinacional, que tinha que tomar essa decisão, eu já acompanhei ela alguns anos atrás, e ela viu assim, o quanto que essa abordagem e a comunicação não violenta, que é a base desse método, fizeram diferença para engajar as pessoas, para gerar essa conexão genuína, essa confiança. Então, você precisa gerar confiança para engajar. Então, isso requer uma qualidade de relacionamento que você precisa cultivar, desenvolver no dia a dia. Não é assim, não vai cair do céu. Você precisa cultivar, é um jardim que você precisa regar, você precisa saber identificar ervas daninhas e não deixá-las crescerem. E quais são essas ervas daninhas? As emoções negativas, os pensamentos negativos, as energias negativas, as atitudes tóxicas. E líderes tóxicos, para concluir, não são apenas aqueles líderes narcisistas, psicopatas, malvados, perversos. Ter uma atitude de vítima, onde você não reconhece a sua parte de responsabilidade numa situação, onde você fica reclamando de tal colega, ou de tal chefe, tal líder. Você fica reclamando, você já está na posição de vítima quando você reclama. Mentalmente, psicologicamente, toda vez que você reclama, não aguento mais, poxa, o fulano fez isso, blá blá blá. Toda vez que você se queixa, você está em posição psicológica de vítima. Isto é tóxico, tanto quanto a posição de perseguidor, que é aquele que critica, que às vezes grita, ou aquele que faz um tratamento de silêncio. São comportamentos tóxicos, tá? Então vamos buscar nos desenvolver, e é isso que eu te proponho. Eu quero você, se você é empresário, empreendedor, executivo, e você quer desenvolver sua liderança através de técnicas e ferramentas e um método Connect, isso é o grande lance desse programa, é porque isso daí, eu sei, a sua empresa, ou a maioria das empresas, das grandes empresas, tem programas de desenvolvimento de liderança. Mas não tem isso. Tem lá algumas instituições de renome, mas não tem um método Connect. E o que os meus clientes executivos falam quando eu dou treinamentos, programas para eles de liderança, é que isso não está em nenhuma escola ainda. Dá até a ideia, né, de criar a minha própria escola. Quem sabe? Uma escola de liderança? Enfim. Então, é isso. Como o Willy colocou aqui, ó, digite a palavra líder ou mentoria para você receber informações sobre a mentoria. A página, eu vou ser muito sincera com vocês.
a página a gente está aqui ainda aprimorando, porque a gente começou, a gente fez rápido, tinha pouco tempo. E tem muitas coisas que eu quero colocar na página, então a página não está completa, tá? Então não se atém só àquilo que você vai ver na página. Se você se empolgou com o que tem na página, ótimo, a página de inscrição, né? Se você ficou com dúvidas, o que é? Será que isso é pra mim? Quando que vai ser? Mas será que eu consigo? Será que... Qualquer dúvida que você tiver, fale comigo ou com alguém do meu time, por favor. Não fique... Isso não é atitude de líder, ficar recuado com suas dúvidas. Não, tenha coragem de falar, de pedir ajuda, de falar que você quer saber mais, tá? Oi, Hannah. Olha, amores, é isso. 1 hora de live. Espero que tenha sido útil. Espero que você veja o replay, se você entrou tarde e se você está aqui ainda. E encaminha, por favor, clica no aviãozinho, encaminha esse vídeo para o maior número de pessoas, que eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas, tá? Ninguém faz nada sozinho. Os maiores líderes precisam de muito apoio. E eu estou precisando de muito apoio. Estou precisando do apoio de vocês e do meu time, que inclusive é maravilhoso. Ok? Posso encerrar? Bora fechar? Se você está vendo o replay dessa live, deixe seu nome nos comentários de onde você é. A palavra líder, se você quer saber mais sobre a mentoria, sobre esse programa de desenvolvimento de liderança, que vai começar em abril. E a gente se fala. Gratidão, Malu. Eu que agradeço pela presença. E me conta, o que você guardou de aprendizado dessa live? Escreve para mim agora, sim, se esse vídeo foi útil para você, se essa live foi útil. Eu tô pensando em fazer live todo dia, ainda não anunciei isso porque eu tenho receio de não cumprir o comprometimento, esse compromisso, mas eu estou agora realmente com a intenção de fazer lives todos os dias. Então fica atenta, que pode ser qualquer momento. Geralmente, eu acho que tem mais chance de ser na hora do almoço, entre 12:00 e 2h, ou à noite, tá? Malu, foi muito útil. A Hannah disse que foi muito útil. Olha, se você trouxer 2 convidados, 2 pessoas que se inscrevem no programa de desenvolvimento de liderança, você ganha inscrição gratuita. Então, bora! Vamos lá? Então, agradeço e lembre de colocar seu nome, encaminhar essa live para mais gente e me dizer o que você aprendeu aqui nessa live. Coloquem para mim nos comentários, tá? Eu vou postar agora e quem tá vendo o replay também peço que coloque nos comentários, é importante para mim. Um beijo, excelente dia e espero até amanhã. Espero conseguir fazer a live amanhã, tá? Beijão!